De forma semelhante, nós podemos ler o que é pedido no Salmo 118, dos versos 19 até o verso 24. Mas, ao mesmo tempo, como também acabamos de cantar, nós recebemos a santa instrução. Versos 19 até 24. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Podemos perceber, irmãos, que o texto não fala de uma porta literal ou de uma porta, parte de uma edificação que dá acesso a um interior de uma edificação. Ele está falando de portas que somente Deus pode abrir, que portas que somente Deus pôde estabelecer para que por ela passássemos. E nós vemos aqui, como os detalhes nos dão, que através desta entrada nós nos encontramos salvos, livres e abençoados por Deus diante de tantas incertezas que a vida apresenta. Esta é aquela que nós podemos com certeza exaltar e bendizer. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, a que sustenta a nossa vida, a que nos mantém de pé. É Jesus. Por Ele estamos aqui nesta hora e queremos bendizer ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Convidamos ao pastor, o reverendo Mateus, que nos dirija a Deus nesta oração. Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa semana que começa. Agradeço aqui por esse momento que a gente pode ter aqui no teu tempo, Pai, para agradecer o teu nome, para agradecer aqui por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, para te pedir, Senhor Deus, as nossas ansiedades, os nossos medos, para, Senhor Deus, ouvir o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus, nesse momento que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui, que esse culto, Senhor Deus, seja proveitoso para nós, Pai, e que ele possa ser agradável na tua presença também. Eu te peço em nome de Jesus, seja conosco, seja com cada pessoa que ainda por chegar, seja com os nossos corações, para que a gente realmente esteja aberto, Senhor Deus, a ouvir o Senhor falar conosco. E haja em nós agora um coração contrito, um coração de respeito, de vontade, de adorar o teu nome, Pai. É o nosso desejo, é aquilo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar nesse instante, nos saudando também. Queremos saudar aos nossos amigos e visitantes. Nós temos uma irmã, colega aqui da Gislaine, é isto, que está nos visitando. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Pode o nome? Rosária. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Há mais alguém, por favor? Não. Ah, muito bom. O pai da nossa irmã Jaqueline, né, esteve conosco já no acampamento, na segunda-feira, no encontro da família. Acampamento não, encontro da família, né? E voltou na quarta-feira. Então, vamos repetir o nome? Edinaldo. Seja bem-vindo, Edinaldo. Deus o abençoe e nós possamos nos alegrar, né, como povo, como corpo de Cristo, nesta noite. Sejam bem-vindos. Vamos cantar e nos abraçar com a paz do Senhor Jesus.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A igreja pode assentar. Nós vamos, nesse instante, fazer uma oração. E enquanto estivermos orando silenciosamente, nós cantaremos Venho como estou, após alguns instantes em oração de confissão, que os irmãos estejam aí falando diretamente com Deus. Quando começarmos a cantar, somos despertados então para cantarmos juntos este cântico que está no CTP de número 205, Venho como estou. Por alguns instantes vamos orar, vamos falar com Deus e confessar os nossos pecados.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. E é nesta esperança é que nós estamos aqui e estamos como viemos, ou viemos como estamos, para receber este perdão e ao mesmo tempo podermos adorar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos entoar cânticos e louvando a Deus, agradecê-lo pelo seu perdão. Eu te adoro, Senhor, com todo o meu coração, e com louvor e adoração teu nome sempre exaltarei. Eu te adoro, Senhor, com todo o meu coração, e com louvor e adoração teu nome sempre exaltarei. Tua bondade e amor em minha vida nunca vão ter fim. Por isso eu te louvo e te adoro, ó meu Senhor. Tua bondade e amor em minha vida nunca vão ter fim. Por isso eu te louvo e te adoro, ó meu Senhor. Eu te adoro, Senhor, com todo o meu coração, e com louvor e adoração teu nome sempre exaltarei. Eu te adoro, Senhor, com todo o meu coração, e com louvor e adoração teu nome sempre exaltarei. Tua bondade e amor em minha vida nunca vão ter fim. Por isso eu te louvo e te adoro, ó meu Senhor. Tua bondade e amor em minha vida nunca vão ter fim. Por isso eu te louvo e te adoro, ó meu Senhor. Por isso eu te louvo e te adoro, ó meu Senhor. Por isso eu te louvo e te adoro, ó meu Senhor. Nós adoramos ao Senhor? Nós bendizemos ao Senhor? Com as nossas vidas? Amém? Nós podemos caminhar lado a lado, juntos, e juntos bendizer ao Senhor? Nós podemos chorar com os que choram, se alegrar com aqueles que se alegram? Podemos compartilhar as nossas intimidades? Nós estamos aqui essa noite para isso também, irmãos. Nós fomos chamados para isso. Nós não somos nada sozinhos, nós precisamos um do outro. E nós juntos precisamos do Senhor. Amém? Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família
juntos vivem o amor e não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor e não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que um homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Se nós estivermos juntos e juntos com o Senhor, Ele vai fazer acontecer. Ele vai mudar na nossa vida aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser moldado, aquilo que precisa ser transformado. Nós apenas precisamos aprender a confiar em Deus. Nós queremos ouvir tua voz, que o louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos
Queremos, seja onde for. Embora a dor nos cerquem na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na verdade ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerquem na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerquem na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a caminhar, ó Senhor, os teus passos, a seguir os teus caminhos, Senhor. Nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir, ó Senhor. Por isso nós suplicamos a Ti. Nos dirija, Senhor. Nos conduza. Toma conta, Senhor, das nossas vidas. Toma conta, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, para que possamos caminhar e pensar assim como o Senhor. Mesmo sabendo que os Teus pensamentos não são iguais aos nossos e os nossos caminhos não são iguais aos Teus, ó Deus. Mas permita que o Teu povo, Senhor, consiga caminhar e viver as Tuas promessas, a Tua palavra, desde já, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque somos fracos e falhos, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre cada um de nós, Deus sobre todas as coisas, ó Pai. Nós suplicamos a Ti, fala conosco e nos dirija em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem assentar? Nós vamos ler a palavra de Deus nesse instante. Livro de Atos, capítulo 15, verso 36, até capítulo 16, verso 5. No domingo passado, a nossa irmã Marisa perguntou quando é que nós entraríamos na segunda viagem. Hoje, então, nós vamos entrar na segunda viagem missionária. E algumas surpresas nós poderemos atestar, né, presente na história da igreja. Uma igreja conduzida, orientada pelo Espírito de Deus, porque o Senhor Jesus houvera deixado os discípulos muitas orientações, e para que esses ensinos
e valores recebidos do Mestre fossem colocados à prova. Eles iniciaram uma jornada sem a presença física de Jesus, mas espiritualmente, através do Espírito, Deus presente, e marcando, pontuando, dirigindo os passos da igreja. Vamos ler versos 36 em diante, do capítulo 15, até capítulo 16, verso 5. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Até esse versículo. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Oremos. Senhor, nós te bendizemos e agradecemos pelo testemunho da tua palavra e pedimos mais uma vez que esse testemunho revigore a nossa fé e que ele nos chame a atenção, que ele nos desperte, nos confronte e que ao mesmo tempo também nos conforte e console. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos do Deus Espírito iluminador nesta hora, neste culto, em nome de Jesus. Amém. Há um ditado popular extraído de uma das parábolas bíblicas, uma das parábolas do Evangelho, que diz que o bom filho a casa torna. Nós poderíamos, parafraseando, portanto, esse ditado, a partir desse texto, usando o sentido dele, dizer também: o bom pastor volta ao rebanho. E é o que nós estamos vendo acontecer nesse texto. O fato de nós termos já estudado até o capítulo 15 de todo o livro de Atos, nos traz um sentido, portanto, a essa proposta de Paulo a Barnabé. Disse ele a Barnabé: voltemos. Nós vimos lá desde o capítulo 13, no início da primeira viagem missionária, que eles se espalharam, portanto, foram pelas regiões da Galácia, Listra, Derbe e outras cidades, aqui citadas até o capítulo de número 15, anunciando, pregando, falando da palavra de Deus. E aqui nós encontramos mais uma vez Paulo desejoso de voltar. Paulo queria repisar o terreno onde já havia semeado. Ele queria, juntamente com os seus amigos. Mesmo porque, irmãos, a partir daí, esses missionários, que nós estamos acompanhando na leitura do texto, eles empreenderiam novas caminhadas. E nós podemos dizer que o fortalecimento da igreja, o encorajamento que isso trouxe também ao coração dos missionários, possibilitou
que eles entrassem, que eles adentrassem a Europa. Nós vamos ver mais adiante. Paulo, a partir de uma visão, recebe da parte de Deus esse direcionamento. Paulo, você vai para a Itália, você vai a Roma, você vai falar naquela cidade que era, na verdade, o centro político da época, né? E por Deus, isso foi aos poucos sendo fortalecido, aos poucos sendo sedimentado. Então, primeiro ele foi para determinada região, agora a proposta da volta, e nesta volta ele cumpre, portanto, também aquilo que nós estamos dizendo, que faz parte de uma boa pastoral. Quando eu falo isso, nós podemos entender a figura do pastor, aquele que tem o chamado, que tem a vocação, mas não podemos negar também que isso faz parte da obra da igreja. A igreja tem a responsabilidade pastoral diante deste mundo distante de Deus. Esse mundo que precisa de águas frescas, de sombras, porque nós sabemos que este mundo está num deserto, que ele sofre as dores desse distanciamento de Deus. A igreja, assim como o pastor, a pessoa do pastor que trabalha com ela, devem desenvolver, deve entenderem-se como missionários e pastores. Paulo, portanto, nos dá este exemplo maravilhoso. As pessoas não passam para a maturidade espiritual, irmãos, da noite para o dia. Isso precisa ficar também muito consciente, muito claro para nós. As pessoas não passam da maturidade da noite para o dia, sobretudo porque esta maturidade nos leva a um padrão que nós precisamos refletir bem, nós precisamos avaliar bem, que o seu alcance, na verdade, não é algo simples diante da nossa natureza humana. Basta que nós lembremos o que Paulo mesmo fala aos Efésios, à igreja de Éfeso, lá no capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Vejam só, que grande desafio que nós temos. Unidade da fé. Nós que vivemos em função da diversidade, também uma desunião tão grande no que diz respeito à fé. Precisamos ouvir esta direção que nos é dada pelo Espírito. A unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Vejam, irmãos, os discípulos passaram 3 anos e pouco caminhando com Jesus. E ainda assim, quando Jesus estava por deixá-los, ele os envergonhou. Isso quer dizer que eles não tinham um conhecimento pleno, total de Deus. Então nós podemos também nos avaliar qual conhecimento nós temos de Jesus, em que ponto nós temos de Jesus, já que ele é citado nesse versículo como a nossa meta, como o nosso alvo. O pleno conhecimento de Jesus, Filho de Deus, e a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, essa é a nossa meta. Há alguns pregadores que costumam mexer com o grupo, né, com a igreja, e fazem repetir algumas frases, alguns versos. Se eu fosse um desses, com certeza, eu pediria para os irmãos repetirem. Qual é a nossa meta? A plenitude da varonilidade de Cristo Jesus. Isto é muito importante. Nós precisamos ter isso na nossa viseira. Jesus é a meta de cada um de nós. A vida cristã deve ser sempre revista. Talvez algumas pessoas que muitas vezes perguntam assim: mas eu tenho que voltar à igreja? Eu já fui de manhã, eu já fui à noite, eu já fui um dia na semana.
Nós, como cristãos, precisamos sempre nos autoavaliarmos. A vida cristã precisa ser revista, visto que a igreja e os convertidos ou novos convertidos estão cercados por iniquidade, por oposição, por superstição. Nós estamos vendo isso, por exemplo, no estudo que estamos realizando no livro de Atos, e nem tantas vantagens à nossa disposição. Talvez alguém não concorde com isso, por exemplo, mas esta é a verdade que nós encontramos a partir da leitura que fazemos das cartas dos apóstolos, das epístolas escritas. Prestem atenção. Vejam quantas desvantagens esse povo enfrenta ao longo da sua jornada, da sua caminhada cristã. Então é isto que um trabalho pastoral vai desenvolver, é ajudar a igreja, é ajudar os não convertidos, a que eles encontrem este caminho, a que eles sejam restaurados, recuperados na dignidade perdida que o pecado promoveu. E recuperar isto é um trabalho bastante intenso, que exige bastante de cada um de nós, como povo de Deus. Então, o convite que nós fazemos é para refletirmos nesses versículos lidos em alguns pontos importantes. O primeiro, os rigores do ministério pastoral ou da vida cristã. Poderíamos elencar assim, por exemplo, a partir do primeiro trecho que nós lemos aí, do início da caminhada missionária, da segunda viagem missionária desses apóstolos. Alguma coisa ficou pendente para que eles pudessem iniciar esta viagem. Então, vejam aí, Paulo desejou, ou melhor, Barnabé desejou que João Marcos, ou Marcos os acompanhasse. Alguns estudiosos que entendem que João Marcos é sobrinho de Barnabé, filho de sua irmã. Outros entendem que ele é seu primo. Então, de qualquer maneira, seja primo ou sobrinho, ele tem um grau de parentesco. Naturalmente, esse desejo de Barnabé, de que seu parente estivesse presente, é algo que muitas vezes acontece conosco também. Nós desejamos que aqueles que são próximos a nós participem das dádivas que nós gozamos. E esse era o desejo. Mas percebam aí, Paulo não aceitava muito bem, não aceitou muito bem esta ideia. Nós podemos observar isto porque lá no capítulo 13, que nós já tivemos oportunidade de compartilhar, e eu peço aos irmãos que voltem lá, versículo 13 também, nós lemos o seguinte: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. Vejam aí agora, João, é o mesmo João Marcos, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Quais as razões que teriam levado João a voltar para Jerusalém? Não sabemos exatamente, o texto não deixa isso claro, mas algumas nós poderíamos elencar, algumas nós poderíamos enumerar. Uma primeira, por exemplo, saudades de casa. Isso poderia ser uma razão. Eles estavam viajando, eles estavam já há algum tempo fora, tinham voltado para Antioquia, e agora eles empreenderiam uma nova jornada, uma nova caminhada. E João poderia estar com saudade de casa, das delícias do lar, do conforto, do aconchego, da vizinhança, dos amigos, enfim, poderia ser uma razão. Nós teríamos talvez uma outra razão, talvez quisesse que os gentios se convertessem ao judaísmo primeiro. João Marcos, vejam, querendo voltar para Jerusalém, sua origem era lá. A igreja de Jerusalém era uma igreja marcada por alguns rituais, por alguns ritos, por algumas práticas do judaísmo, e nós temos visto isto. O capítulo 15, que estudamos na última quarta-feira, ele é pródigo em nos ensinar e nos mostrar isto.
Então nós podemos observar que talvez João estivesse descontente, porque ele estava nada mais, nada menos em companhia de Paulo e Barnabé, justamente aqueles que defendiam não o desprezo, né, mas a desnecessidade que o judaísmo impunha sobre a nova caminhada do povo de Deus, ou a caminhada cristã. Então talvez ele estivesse um pouco descontente. Uma outra razão, talvez, perigos dos lugares que representam a missão. Eles, se os irmãos lembrarem, lá no capítulo 14, um pouquinho para frente do capítulo 13, enfrentaram um apedrejamento, né? E Paulo foi tido como morto. Mas isso não era só isso o que a viagem missionária poderia apresentar para eles. Eles caminhavam por regiões difíceis. Eles caminhavam, por exemplo, lá em Listra, que vai falar a partir do capítulo 16, eles foram tidos como deuses. E ali a oposição, portanto, né, a maneira da fé era bastante forte. Então eles enfrentavam esses perigos, né? Eles enfrentavam os perigos do dia, eles enfrentavam os perigos da topografia, do clima, uma série de fatores nessa direção. Como nós sabemos, muitas vezes nós não nos dispomos a enfrentar nos nossos dias. Outra razão, talvez porque houvesse um afastamento do conforto das cidades. Eles iriam andar não só em cidades grandes, eles caminhariam por vilarejos, eles caminhariam entrando em casas. Talvez fosse também uma razão. E por fim, uma quinta razão, que os historiadores, né, que os comentaristas normalmente citam, talvez um desacerto com o apóstolo Paulo. Isso poderia ter acontecido também. Então João quis voltar para Jerusalém. Se os irmãos observarem o capítulo 13, versículo 13 que nós lemos, ele vem logo na sequência dos versículos de 1 a 12, quando Paulo e Barnabé estão na ilha de Chipre, quando eles enfrentam uma oposição mística, vamos dizer assim, através de um mágico. E o apóstolo Paulo, assim, fala para este mágico chamado Bar-Jesus, ou Elimas, também como era conhecido. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o pôr do sol por algum tempo. Talvez alguns comentaristas entendem que Paulo teria agido mal com Elimas, o mágico. São algumas razões que nós poderíamos levantar. Talvez outras os irmãos pudessem ter. O fato, acima de tudo, seja como for, seja ao lermos o texto, finalzinho, vamos ver, por exemplo, que Barnabé lutou para que João os acompanhasse de tal maneira, de tal força, com tamanha força, que vejam a dupla, Barnabé e Paulo, se separou. Paulo foi para um lado, para a Cilícia, conforme vemos aqui, para a Síria, e Barnabé e João foram para Chipre. Irmãos, lembram-se de onde era Barnabé? Chipriota, chipriano, né? Ele era de lá. Então ele voltou para a ilha, onde, na verdade, eles estiveram, e aonde exatamente ocorreu aquele fato com Elimas, o mágico. Eles voltaram para lá. Há alguns comentaristas que exaltam, acima de tudo, o valor de esta viagem, essa segunda viagem missionária, ter se transformado provavelmente em duas, né? Porque Barnabé e João foram para um lado, e Paulo, com Silas, foram para outro. E ali, então, identifica-se talvez 2 trabalhos missionários acontecendo. O texto, contudo, diz assim: Paulo,
ele foi encomendado, né? Foi encomendado, e não fala a respeito de Barnabé nesse sentido. Paulo é como se ele estivesse sido aprovado na sua decisão e encomendado pela igreja e sendo direcionado para o seu lugar, e não tendo sido o mesmo tratamento, a mesma referência sendo dada a Barnabé e João. O que nós queremos ressaltar aos irmãos nesse instante, queridos irmãos? Nós podemos observar que esta é uma situação complicada, uma situação difícil. A igreja, nesse instante, ela carece, portanto, desse apoio, ela carece desse pastoreio, ela carece desse cuidado. E é o que nós entendemos vai acontecer, mesmo em razão das dificuldades que o homem impõe. E é o que nós estamos encontrando nesse lugar. Em Atos 14, 22, Paulo fortalece a alma dos discípulos, dizendo que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso nos faz crer que provavelmente a postura de João não tivesse sido uma postura adequada, tendo em vista talvez o que ele vislumbrasse em companhia de Paulo dali para frente. Mas enfim, nós não podemos de forma alguma jogar terra ou enterrar o ministério de Barnabé e de João, porque também, quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, eu peço aos irmãos que abram, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, quem já abriu pode ler, por favor. Toma Marcos e traga-o contigo. Para quem que ele está pedindo isto? Para Timóteo. Ele está escrevendo para Timóteo, não é isto? Traga-o contigo. Onde é que está Timóteo na leitura que fizemos? Nos versículos seguintes, e nós já vamos falar sobre isso. Antes disso, o que é importante nós ressaltarmos, irmãos, que há uma obra que está acima das nossas diferenças pessoais, que há um projeto que está acima dos nossos interesses pessoais, que há uma direção que está acima dos nossos afetos, da nossa afinidade. E os irmãos sabem qual é. Quando nós lemos esse texto, nós terminamos essa breve passagem, né, que vai até o versículo 41, daquela maneira. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Confirmando as igrejas. Isto aí deve ser entendido realmente como algo que está além dos nossos interesses, sejam de afinidades, de laços de família, de diferenças de pensamento. E nós podemos observar acontecendo nesse texto. Vamos ver então quando surge Timóteo. Chegando em Listra, aqui já narrando, portanto, a participação do apóstolo Paulo, ele com Silas encontram naquela região, naquele lugar, a um jovem chamado Timóteo, diz aqui o texto. E Paulo se interessou em que Timóteo os acompanhasse. Por quê, irmãos? Porque ele percebeu o desenvolvimento, o crescimento de Timóteo. Ele já estivera naquela região, talvez uns 4 a 6 anos antes, quando na primeira viagem. Ele já tivera provavelmente contato com Timóteo e com a família, e ao regressar, ele encontra Timóteo com um bom testemunho, como diz aqui o texto, no versículos que nós lemos aí. Ele era um jovem de bom testemunho. Nós queremos pessoas que estejam ao nosso lado com esta convicção, que estejam ao nosso lado servindo a Deus,
mostrando que há realmente valores acima dos seus próprios, de que há valores que excedem aos interesses, sejam quais forem, dele próprio. Timóteo era um jovem de uma boa família, nos ensina aqui as Escrituras. Quando Paulo escreve lá suas cartas, na segunda carta, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim que havia em Timóteo uma fé não fingida, que primeiro foi vista em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e que nele residia também. Paulo constatava, confirmava isto. Uma fé não fingida, ou seja, não era uma fé hipócrita, mas era uma fé que se manifestava nesses padrões que nós acabamos de meditar, de conversar com os nossos irmãos. Esse tipo de fé. É por isso que Timóteo foi talvez um dos mais importantes sucessores dessa primeira turma, de cristãos que as Escrituras apresentam. Um homem realmente muito sério, embora aqui ele fosse ainda um jovem, a tal ponto de no texto Paulo recomendar assim a ele: ninguém despreze a tua mocidade, seja firme, Timóteo, Não deixe que a tua timidez te atrapalhe, dizia Paulo a Timóteo. Este encontro nos permite algumas reflexões interessantes, irmãos. Paulo queria tê-lo em companhia, na sequência da viagem missionária. Creio, portanto, dado a esta característica da vida de Timóteo, porém, este não era circunciso, é o que diz o texto que nós lemos. Paulo depara-se com uma circunstância, e por que curiosa? Quem esteve aqui na quarta-feira deve se lembrar, como nós comentamos o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. É justamente esse acontecimento que intermedia a primeira da segunda viagem missionária, que é o Concílio de Jerusalém. Neste concílio, Paulo com Timóteo enfrentam os judaizantes, enfrentam a Tiago, enfrentam a Pedro, enfrentam aqueles cristãos que tinham nascido do ministério com Jesus, mas que ainda estavam cravados na sede que era Jerusalém, que era a cidade santa, berço do judaísmo, ou Meca do judaísmo, podemos assim dizer, uma expressão que nós usamos. Me perdoem usar a expressão Meca, mas na verdade era. E ele se degladia com aquelas pessoas. Sabe um dos pontos do debate? A desnecessidade da circuncisão por parte dos gentios. Paulo não queria que os gentios se circuncidassem. Ele brigou com Pedro, brigou com Tiago, até que eles chegaram a um consenso que intermediou uma e outra posição, tendendo mais para a nova situação que os gentios estavam enfrentando. Mas não era isto que Paulo queria. Mas nós acabamos de ler, irmãos, vejam aí. Vejam o que o texto fala a respeito de Timóteo. Ele tinha sua mãe judaica, cristã, e tinha o seu pai grego. Mas este fato nos faz pensar que, diferente, por exemplo, de Cornélio, Timóteo não era um prosélito, alguém que tivesse se convertido ao judaísmo, alguém que tivesse se submetido aos ritos do judaísmo para que se entendesse salvo. E era a briga do capítulo 15, quando eles queriam que a salvação fosse compreendida a partir dos ritos judaicos. Mas Paulo, nesse instante, por conta do avanço do Evangelho, para penetrar, para entrar, para voltar àquelas regiões que ele já houvera passado, que sofrera, que fora apedrejado, que fora tido como Deus, mas que fora expulso, que fora mandado embora por conta dos judeus, ele pudesse voltar lá e pudesse ter acesso àquele lugar. E o que nós encontramos aqui, ele entendendo que Timóteo deveria se circuncidar. O que isso traz para nós?
O que isso quer dizer? Irmãos, mais uma vez, nós devemos entender que há algo que se sobrepõe a outras coisas. Nós podemos dizer que há coisas que são prioritárias, há coisas que devem receber a primazia, há valores que estão acima e outros valores não que não sejam importantes, mas que precisam se submeter. O que estamos falando? De um rito, de um preceito, de uma religiosidade, de uma prática religiosa. Paulo se submete porque ele sabe, na verdade, que aquele ato não redundaria numa mudança para o modelo antigo. Mas ele o faz porque ele queria ser recebido e queria que Timóteo fosse seu amigo, seu companheiro de missão. Então ele aceita a ideia de circuncidar a Timóteo. Ao passar pelas cidades, vejam aí, ao passar pelas cidades, diz o texto, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Não é interessante isto? Porque nestas cartas, ou nesta epístola, ou nesse texto que eles estavam entregando aos irmãos, fortalecendo aos irmãos, continha justamente isso. Não é preciso a circuncisão, não é preciso que os novos convertidos se submetam à circuncisão, mas ele colocou Timóteo à disposição da circuncisão, para que ele fosse aceito, para que ele pudesse penetrar, para que ele pudesse entrar, para que o Evangelho pudesse ganhar, para que o Evangelho pudesse crescer e se desenvolver, para que Jesus Cristo fosse verdadeiramente aceito naquele lugar. Irmãos, há valores que estão acima dos outros, e nós precisamos ter sabedoria, e esta sabedoria só acontece quando o Espírito Santo está presente, está dentro de nós, faz parte da nossa vida e é a característica e é a figura da igreja em Atos dos Apóstolos. É assim. Para concluir, para falar um pouco mais, um terceiro aspecto muito importante da missão pastoral e por consequência da vida da igreja, a partir de que todos nós estamos envolvidos com esta missão que nós temos sobre a face da terra, vem, portanto, na soma desses dois textos que nós acabamos de ler, do versículo 41, do capítulo 15 em diante, até o versículo 5 do capítulo 16. A igreja, primeiramente, deve ser fortalecida. Irmãos, todos devem trabalhar para que este fortalecimento aconteça. Neste item, destaca-se o fato de os interesses pessoais ficarem em um segundo plano, ou num plano inferior. Houve apedrejamento, houve endeusamento, houve dissensões, houve curas, houve muitos outros acontecimentos, muitos sinais, muitos milagres, houve união. Acima de tudo, a igreja se fortaleceu, e isto não se dá enquanto os interesses particulares prevalecerem. Primeiro ponto, a igreja aumentou em número, diz o versículo que nós lemos, versículo de número 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e se fortalecia. Ela aumentava em número, como isso pode acontecer se não houver uma disposição para que nós possamos conviver com os números, com a quantidade e as suas diferenças, e as suas características peculiares, as suas características que nos distanciam. Como esse número aparecer se também nós não estivermos dispostos a conviver e a vivenciarmos com isto? Então, que Deus nos dê este espírito pastoral, que Deus nos dê este espírito missionário,
Que Deus nos dê este espírito que discerne os valores prioritários da nossa vocação, da nossa chamada, da nossa vida cristã. E todos nós somos elencados e vocacionados e chamados para gozarmos esse mesmo espírito. Porque o texto, voltando então a Efésios capítulo 4, versículo 13, nos diz, até que, lembram? Até que todos cheguemos à estatura do cristão. Não se conforme, irmãos. Não se conforme com o seu estágio espiritual. Não se conforme, não é dizer não aceito. Aceite sim, mas não se conforme. Queira crescer. Queira crescer e observe esses exemplos poderosos, maravilhosos, que nós temos nas Escrituras e que nos ajudam a alcançar este estágio, que nos ajudam a alcançar esse padrão. Que Deus assim nos abençoe e que pela graça todo dia nós gozemos e valorizemos a oportunidade que o Senhor nos dá, porque muitas vezes o mérito está muito distante de cada um de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós, para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos cantar? O coral vai cantar agora de joelhos.
Nós vamos orar nesse instante em gratidão, e eu peço que alguém dentre os irmãos possa fazer esta oração, que o faça em nome de Jesus. Vamos agradecer por esta mesa que é colocada à nossa disposição, essa mesa que nos traz à memória o que fez Jesus, esta mesa que nos enche de esperança, esta mesa que nos mostra os valores principais, aqueles que devem ocupar a nossa existência. Então, alguém dentre os irmãos, por favor, faça esta oração em gratidão ao nosso Deus. Nos preparemos para isto. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos participar desta mesa de comunhão, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos convidado, Senhor, a estarmos juntos em unidade, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado. Nós te agradecemos por este povo que se dirigiu até aqui neste dia, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a cada um, abençoando a cada chefe de família, a cada sacerdote do seu lar, a cada mãe, a cada filho, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, entrando nos lares e fazendo uma obra santa, Pai. Pai querido, Pai amado, fica conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido o grupo para acompanhar a ministração da ceia, e os presbíteros também a se colocarem aqui à frente, por favor. Há mais presbíteros presentes? Nós precisamos de mais um? Não temos? Disponibilidade? Não temos, né? Então, ok. Nós... Opa, Flambinho. Às vezes eu não enxergo todo mundo, viu, irmãos? Posso ter visto no começo, mas chega no fim eu não vejo. Então não fique achando que o pastor não está olhando, não. Tá bom? É que às vezes a gente não consegue discernir todo mundo, né, no momento que está aqui à frente. É importante esse instante entre nós. É importante esse momento de recordarmos o que fez Jesus. De lembrarmos como a Fátima orou, que nós precisamos de uma família sadia. Ela que tem sido tão atacada nos nossos dias. É importante nós lembrarmos disso. E Jesus fez isso em nosso favor. E Ele, sabendo que os dias seriam maus, porque Deus, em Cristo encarnado, Ele nos deixou esse tão belo ato, tão belo significado para nós. É o convite que fazemos. Aqui todos se assentem à mesa, desde o mais jovenzinho até o mais avançado em idade. Nós servimos a ceia para os nossos filhos e entendemos que é um compromisso, que é uma responsabilidade que como pais nós temos de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Pela graça, todos nós somos abraçados a participarmos da mesa, pelo aquele que preside, por aquele que dirige a mesa. Não deixe, querido irmão, que as coisas que não fazem parte do caráter cristão te impeçam de se assentar à mesa. Faça um autoexame, faça uma avaliação nesse instante, como diz Paulo, e nesse mesmo instante também, tenha a sua vida purificada
pelo perdão, pela graça de Deus, e volte à mesa, e que a mesa com o Senhor Jesus seja mais importante do que a mesa com a sua tristeza, com a sua mágoa, com o diabo, do que a mesa com aquilo que te afasta da presença de Deus. Eis a mesa, e todos são convidados. Se você não entende direito ainda, não se demore. Não se demore. Assuma um compromisso real com Jesus e viva a esperança. A esperança daqueles que sabem que nós não somos somente aqui, mas que nós somos eternidade. Graças a Ele. Aqueles que vão receber a mesa e vão servir aos seus filhos, por favor, se coloquem de pé. Peço aos presbíteros que nos ajudem na disposição, por favor. Obrigado, irmãos. Nesse instante nós vamos relembrar as palavras de Jesus. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e depois de dar graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este é meu corpo, que é partido por amor de vós. Tomai e comei, disse Jesus. Semelhantemente, o Senhor tomou o cálice e deu aos discípulos, dizendo-lhes: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por amor de vós. Bebei dele todos, disse Jesus. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Comei e bebei dele todos em memória de mim, reforçou Jesus. Vamos aceitar o convite de nosso Senhor e Salvador. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou. Vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Comei e bebei dele todos em memória de mim, disse Jesus. Nesse instante nós convidamos a igreja a uma oração. Há ainda tantos que sofrem e não podem, e não têm a oportunidade da mesa. Há ainda tantos que sofrem pelo aprisionamento daquilo que não vem da parte de Deus, e não podem se assentar à mesa. Há muitos que choram, há filhos e filhas que não gozam do privilégio da mesa. Então vamos fazer uma oração. Eu peço a nossa irmã Marisa que nos dirija a Deus nesta oração.
Temos avisos? Roberto, por favor. Boa noite, irmãos. No dia 13 de maio, às 15 horas, aqui na igreja, a gente vai ter... É a Juliana que vai falar? Então, Juliana, pode ir lá falar. Aproveitando a mensagem do pastor, né, muito relevante para os nossos dias, nós estamos engatinhando no projeto chamado Coração de Mãe. Esse projeto tem um objetivo principal, evangelizar algumas mães, gestantes, né, através de cuidados, através da palavra, através da diaconia, estando colaborando também com o enxoval. E assim, a Marisa já deu a primeira palestra, né, falou sobre cuidados, Marisa? Desenvolvimento infantil, pertinente sobre a fala. No sábado, dia 13/5, 15 horas, o próximo sábado, eu estarei falando sobre condutas e cuidados de enfermagem para crianças de 0 a 2 anos. Porém, o que nós precisamos? O que nós pedimos para a igreja? Vocês que conhecem alguma mãe, alguma gestante com crianças nessa idade, convidar, estar trazendo, né, aqui para a igreja no sábado. Eu não conheço, eu não sou mãe dessas crianças, né? Já tenho mãe adolescente, já tenho filhos adolescentes, já tenho os filhos adultos, mas assim, conhecimento e a palavra do Senhor sempre nos edificam. Participe conosco, tragam algumas convidadas e será uma bênção esse tempo. Nós também gostaríamos de fazer uma ponte com unidades básicas de saúde. Manter um vínculo com enfermeiros, porque os enfermeiros eles têm esse contato direto com gestantes. Então, alguém que conhece profissionais da área da saúde, das UBSs, favor entrar em contato para que essas enfermeiras possam entrar em contato na igreja e falar comigo, ou com o pastor, ou com a Priscila, ou com a Marisa. Certo? E assim, que a igreja mesmo, em nome de Jesus, esteja se envolvendo nesse projeto que está iniciando e, de alguma forma, possa ser bênção para nós. Ou seja, venha e faça um chá, ou traga um prato de salgado, ou traga um convidado, a maneira que a pessoa puder colaborar. Certo? Esteja orando também pelo esse ministério, o Ministério de Intercessão. Amém? Isso. Temos mais um aviso aí. Nós estamos abrindo mais turmas do curso Aliança. São 6 casais mais o coordenador do curso. E aí é interessante que vocês procurem por mim, pela Madalena, pelo pastor ou para a Priscila para se inscrever nesse curso. Mais informações é só acessar o site da igreja, tem todo o detalhamento de que é o curso e como funciona. São 10 semanas, são 10 lições que vão abençoar muito a vida de vocês. O próximo aviso. No dia 20 de maio, a gente vai ter mais uma palestra com a Rosângela, lá do Ministério de Missões, sobre África. Esse ano, o DIP é sobre a África, Dia de Intercessão, vai ser pela África. E nessas palestras tem sido informado e capacitado a igreja da cultura africana e como que se envolve essa cultura com a religiosidade. Então, convido os irmãos a estar aqui no dia 20 de maio para participar, mais uma vez, de mais uma palestra da Rosângela, do Ministério de Missões. E o último aviso aqui, eu peço para os integrantes da equipe Aliança, do Ministério de Casais, que nós vamos nos reunir no dia 27 de maio, às 19h30, para a gente dar andamento aos nossos trabalhos do nosso próximo encontro de casais, que vai ser no dia 23 e 24 de setembro. Já está confirmado lá na Cidade dos Meninos.
E aí já podemos já começar a esquentar os motores, vendo os casais que a gente pode convidar para participar desse encontro de casais. Então, no dia 27/5, eu peço que todos que são da equipe Aliança, que compareçam nesse dia, que vai ser um dia de trabalho para a organização do encontro. E o último aviso, pastor, dia 10... o local a gente ainda vai definir, deve ser na minha casa, no salão de festa estamos vendo ainda, mas eu já vou passar depois o local para a equipe. E a última coisa, dia 10 de junho, a gente está organizando um Dia dos Namorados com os casais da igreja, casado ou não, sendo namorado, noivo, casal, então eu peço que vocês reservem essa data para estar conosco nessa comemoração. A gente vai fazer um jantar à noite no dia 10. O último aviso, irmãos, é a convocação da Assembleia Extraordinária da Igreja para a eleição de oficiais. No próximo mês de junho, nós teremos o vencimento do mandato de oficiais da Igreja. São 6 presbíteros que terão mandatos vencidos agora, no mês de junho, e 8 diáconos e diaconisas. Então, nós convocamos, a partir da reunião de ontem, uma assembleia para a eleição da reposição desses mandatos e acrescentando ainda ao presbiterato e à diaconia também. Então, o processo será diferente daquele que os irmãos têm praticado. Nós deixaremos à disposição, numa mesa que está ali à entrada do templo, 2 manuais de orientação, um para o presbiterato e outro para o diaconato. E anexos a estes manuais, nós teremos uma ficha de inscrição. Nós pedimos, portanto, que os irmãos que se sentirem chamados por Deus para trabalhar na diaconia, para trabalhar na administração da igreja, que peguem esses formulários e os preencham e tragam conforme as datas estabelecidas nesse manualzinho. Então, eu vou passar para os irmãos estas datas agora. Primeiro, 7 de maio, que é hoje, o lançamento do processo que estamos divulgando aos irmãos. Dia 21 de maio, um curso de formação, tanto diaconal como presbiterial. Nós teremos no horário da escola dominical o preparo para aqueles irmãos que se sentirem vocacionados, chamados para o diaconato ou para o presbiterato. Homens e mulheres poderão, então, participar desta eleição. No dia 27 de maio, esses formulários já estão à disposição, e no dia 27 de maio, depois do curso, portanto, os irmãos que se sentirem chamados devolverão esses formulários e a ficha de inscrição que está aqui anexa. Então, os irmãos, por favor, atentem para essas datas. No dia 5 de junho, nós teremos uma reunião do conselho com os candidatos. No dia 11 de junho, nós teremos a apresentação à igreja dos candidatos que passaram pelo conselho e concorrerão, portanto, no dia da assembleia. E no dia 18 de junho, nós teremos a reunião extraordinária pela manhã, no horário da escola dominical, para a eleição desses oficiais. Quantos são? Nós elegeremos na oportunidade 9 diáconos e diaconisas e 7 presbíteros e presbíteras. Então, para cobrir os mandatos que estão vencendo, relembrando, 8 diáconos e diaconisas e 6 presbíteros e presbíteras. Nós teremos, então, a recomposição e o acréscimo de mais candidatos aí. 9 para diáconos e diaconisas e 7 para presbíteros e presbíteras. Os irmãos verão no manual que, mesmo assim, no dia da assembleia, se a igreja resolver voltar em algum que não for apresentado, isso é possível. Mas a nossa recomendação é que os irmãos evitem isto. E por quê? O pastor está direcionando? Não, irmãos, é que esse trabalho todo que vai ser feito é justamente para ajudar a assembleia, para ajudar a igreja, para que os irmãos estejam diante de pessoas que se sintam chamadas, vocacionadas. Talvez
Se os irmãos votarem e, por exemplo, ganhar a eleição naquele dia, uma pessoa que não tenha passado pelo processo, ele pode chegar no dia e dizer, eu não aceito. Os irmãos já viveram essa experiência? Isso pode acontecer. Então, o que nós queremos é justamente evitar isto. É proporcionar que os irmãos escolham pessoas vocacionadas por Deus, chamadas por Deus, e que estejam dispostas e disponíveis para esse trabalho que será desenvolvido na igreja. Tá ok, irmãos? Então, esses formulários estão à disposição. Uma pergunta? É porque constitucionalmente é necessário esta reunião. Por quê, irmãos? Só um detalhe, Yodá, que muitas vezes o conselho conhece coisas que a igreja não conhece. Certo? Ou ela sabe de informações que a igreja não tem à disposição. Por quê? Pelo cuidado, pelo pastoreio, né, pela não exposição a detalhes que a Assembleia toda muitas vezes não tem acesso. E somente o conselho sabe. Por isso esse contato aí. Ok? Uma das razões muito simples, além de conversar melhor, além de abstrair a certeza da vocação, esse é um papel que o conselho tem, né, como administração da igreja. Quando nós lemos a palavra, nós vemos, por exemplo, Paulo dizendo a Timóteo, não desprezes a vocação que foi-lhe imposta pelas mãos do presbitério. Não é isto? Dos líderes da igreja. E Paulo diz assim, escrevendo a Tito, é por isso que te coloquei na igreja, para que você organizasse o trabalho e nomeasse presbíteros. Então a palavra nos direciona a compreendermos essa participação da liderança da igreja. Muito bem, irmãos. Estes avisos nós temos à disposição dos irmãos. Orem, não cessem, comecem já a lembrar desta Assembleia, dos futuros candidatos, daqueles que até hoje trabalharam e estão com o seu mandato vencendo, e coloquem todo esse processo diante de Deus, para que nós possamos trabalhar conforme o Senhor assim nos orienta. Vamos encerrar? Nós temos um cântico pelo coral, e após esse cântico teremos a bênção. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e insondável de Deus nosso Pai, que a comunhão, que o consolo, que a vida do Espírito estejam com os irmãos aqui reunidos e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.